Vamos relembrar este ensino do sexto mandamento em Êxodo, seu capítulo 20, apenas o verso de número 13, quando diz: não matarás, a palavra do Senhor. Oramos, meus irmãos. Nós adoramos o teu nome, Senhor. Tu és digno de ser amado, servido por toda a obra da tua criação. Todo ser que respira, Deus, louva ao Senhor, deve louvar ao Senhor. De modo especial tua família, porque foi comprada pelo preço altíssimo, como cantamos agora há pouco. O preço do sangue do nosso Redentor, do teu Filho, que por nós tudo fez e continua a fazer, porque Ele intercede por nós junto ao Senhor. Obrigado pela tua palavra, nos edifica, nos encoraje, ó Deus, que a tua palavra nos instrua, nos dê discernimento dos problemas relacionados ao assunto de hoje que envolve este mandamento, não matar. Nos ajuda, nós rogamos em nome de Cristo, nosso Redentor. Amém. Irmãos, que tempos confusos nós vivemos, muito confusos. A cultura da nossa era fala muito sobre direitos, entre aspas. Fala muito sobre autonomia e liberdade de escolha. Cada um pode viver como quer, mas raramente a nossa cultura fala sobre deveres, não é? Responsabilidades e do temor do Senhor, que é o nosso Criador. E um dos frutos mais amargos dessa confusão é a banalização do aborto. É o assunto nosso para esta ocasião. A Bíblia não se cala sobre isso, meus amigos. A palavra de Deus, com amor, com verdade, levanta sua voz e diz da nossa cultura para cada um de nós: não matarás. Esse mandamento embora curto, ele é profundo e traz diversas implicações, nós temos percebido isso. Ele revela o coração de Deus. Os mandamentos são como um espelho que mostram-nos acerca do caráter do nosso Deus e que Deus pensa acerca da vida humana. E hoje a gente deseja aplicar esse mandamento diretamente à vida no ventre, na gestação. Então é com muito temor, meus irmãos, muito temor e também compaixão que nós vamos perguntar isso. O aborto provocado é uma violação do sexto mandamento. A resposta objetiva da Escritura, sem rodeios, é sim. Mas é verdade que não basta dizer isso. Nós precisamos compreender o porquê e como devemos responder a essa questão. É preciso ter, de todos nós, meus irmãos, clareza, sensibilidade e esperança no Evangelho, diante dessa questão que acabamos de levantar. Então, antes de a gente discutir aqui, ou conversar e falar, meditar acerca do aborto, de assuntos e argumentos que estão ao redor do aborto, a gente precisa entender o que a Bíblia ensina sobre a vida no ventre e o valor que ela possui diante de Deus. Então a gente aprende a Escritura, em poucas palavras, depois a gente vai explicar isso e demonstrar isso nela mesma, que a vida humana no ventre é obra das mãos de Deus. A vida humana no ventre é obra das mãos de Deus. Abra o salmo tão querido de todos nós, Salmo 139, verso 13 até o 16. Vamos fazer algumas observações, basicamente em 2 textos da Escritura sobre essa temática. A gente perceber como o ventre, como ali a vida humana no ventre é obra das mãos do nosso Deus, do nosso Criador. Davi, a Escritura fala que Davi era amigo de Deus, não é? Deus amava muito Davi. E Davi amava muito o Senhor. Davi está fazendo uma oração a Deus no Salmo 139.
E ele diz assim, eu destaquei somente esses versos 13 até o 16, ele diz assim, pois tu, está falando a Deus, formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo de Davi, que tanto nos admira, e esse é um deles, né? Nessa oração, e nela Davi reflete sobre a onisciência, sobre o poder, sobre a onipresença de Deus. Davi fica admirado com o fato que Deus o conhece por completo, em todos os lugares e em todos os tempos. Então nessa oração vem a palavra de Deus a nós a demonstrar que a vida humana lá no ventre, na terra, é a obra das mãos de Deus. Verso 13 até 16, o texto se volta para a formação da vida no ventre materno e está a mostrar para nós que Deus não apenas conhece, tem onisciência, conhece, mas Ele atua ativamente na criação de cada ser humano. Então, quando olhas o verso 13, diz, tu formaste o meu interior, me teceste no seio da minha mãe. A palavra seio é uma figura de linguagem. Não está a falar do seio da mama, está a falar do ventre. O original, a palavra beten, é útero, ventre materno. Deus teceu, reconhece Davi, a sua vida ali no ventre, ali no útero de sua mãe. Davi reconhece que foi Deus quem fez. Deus é o autor, é o agente. A imagem é de um artesão habilidoso, não é? Como um tecelão a tecer cada detalhe, cada fio, cada trama, que molda a vida humana desde o ventre materno. Chega no verso 14, ele fala assim, por modo assombrosamente maravilhoso. Ele fica admirado quando ele reflete no fato de que Deus o teceu, de que Deus, com todo cuidado e zelo, esteve a formá-lo. E formar aqui é um verbo que nós usamos normalmente para falar da criação de produtos, da manufaturação, de criar do nada, de juntar os elementos e criar a vida. Então o salmista responde com adoração à formação da vida, como um milagre que glorifica o seu Criador. Verso 15, ele diz, quando no oculto fui formado e entretecido. Que linda linguagem ele usa, essa figura. Entretecido. É uma mistura de cores para criar uma beleza, para criar um belo quadro. Então ele usa essa linguagem de mistura de cores, de elementos, como se fosse nas profundezas da terra. Ele usa outra figura de linguagem aqui. Quando no oculto fui formado, como nas profundezas da terra. Então o ventre materno é descrito poeticamente como um lugar oculto, misterioso, comparado aí às profundezas da terra, onde Deus trabalha, onde Deus mistura os elementos, como o artista faz. Verso 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Mesmo quando o embrião ainda não tinha forma, já estava sob o olhar de Deus. E não apenas isso, meus irmãos, todos os dias diz a Escritura, e a Escritura é a revelação de Deus, está nos ensinando, Deus a falar através dos seus servos. Todos os dias da vida já estavam escritos no livro de Deus, no teu livro. Meus irmãos, isso nos ensina algumas coisas. Esse texto nos ensina que Deus é o Criador direto da vida humana. A concepção não é mero processo natural, mas é ato providencial de Deus, Deus a agir. Nos ensina o texto, meus irmãos, que a vida é conhecida e amada por Deus desde o início, desde o primeiro start.
Mesmo quando o embrião é apenas, na linguagem do salmista, uma substância informe, é objeto da providência e do cuidado divino. Nos ensina que a vida é sagrada, como já temos refletido sobre isso. É planejada, cada dia está sob o decreto divino. A revelar a soberania de Deus sobre a história individual, ou seja, de cada um de nós. Nos ensina, meus irmãos, o fundamento contra o aborto. Já que Deus forma, conhece e ordena a vida desde o ventre, então destruir essa vida é violar diretamente o mandamento divino. Vamos ao outro texto. Abre o texto de Jó. Jó capítulo 10, verso 8 até o 12. Você conhece o texto de Jó? Jó estava em sofrimento, muito sofrimento. Jó capítulo 10, eu leio 8 até o 12. Jó vai falar coisas como Davi, só que ele fala no meio do sofrimento. E ele mistura o seu sofrimento com a rememoração, o reconhecimento que ele sabe, Deus o formou, lá no ventre materno. As tuas mãos, diz aí o verso 8, as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram. Aí o contraste, porém agora queres devorar-me. Lembra-te de que me formaste como em barro. Lembra, Deus, tu me formaste. É o apelo de Jó. E queres agora reduzir-me a pó. Porventura, não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Então Jó reflete sobre a criação da vida e a aparente contradição, meus irmãos, entre o cuidado de Deus no início da existência e o sofrimento atual que Jó estava a enfrentar. E nesse momento de tensão, a sua experiência está a enfrentar, nesse momento, vem a palavra de Deus a nos ensinar que a vida humana no ventre materno é obra nas mãos de Deus. Jó está no meio do seu lamento, meus irmãos, e questiona por que Deus o trouxe à vida, se agora, ele reconhece que Deus o trouxe à vida, se agora parece esmagá-lo com dor e destruição. Jó reconhece, meus irmãos, que Deus foi o autor e o cuidador da sua vida desde o momento da concepção. Mas não entende que agora ele trata como se fosse um inimigo. Verso 8 diz assim: as tuas mãos me plasmaram e me aperfeiçoaram, porém agora queres devorar-me. Então Jó admite que foi Deus quem o moldou a sua vida como um moleiro faz com barro. Mas agora sente que o mesmo Criador deseja desfazê-la. Verso 9: lembra-te de que me formaste como em barro e queres agora reduzir-me a pó. Esse aqui lembra Gênesis capítulo 2, 7, que o homem foi formado do pó da terra. Então Jó reconhece, vê sua fragilidade, teme retornar prematuramente ao pó. Verso 10: não me derramaste, olha que figura Jó usa, não me derramaste como leite. Ele está fazendo uma comparação, usar uma figura de linguagem. Não me derramaste como leite, não me coalhaste como queijo. É uma metáfora vívida, meus irmãos, para a concepção. A formação embrionária, descrever a formação misteriosa da gestação. Aí ele usa essa linguagem de mistura, de derramar leite, de coalhar. Lembra a figura anterior, não é? De entretecer, de misturar. Verso 11: de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me entreteceste. Uma imagem do tecelão divino que vai estruturando o corpo humano no ventre. Verso 12: vida me concedeste na tua benevolência, na bondade de Deus, e o teu cuidado a mim me guardou. Então é o reconhecimento de que a vida é dom gracioso e sustentada
pela providência de Deus. Isso nos ensina, meus irmãos, e fortalece, coisa que já sabemos, que Deus é o Criador direto da vida. Ele molda cada ser humano com intenção e propósito, tem um objetivo na vida, tem um propósito na vida de todo ser humano. A vida, aprendemos também aqui, é um dom gracioso, é um presente, Deus nos dá. Jó reconhece que existir é fruto da benevolência divina. Esse texto nos ensina sobre a fragilidade da criatura da nossa vida. Sendo pó, o homem depende totalmente de Deus para viver. E fala do mistério do sofrimento, algo que não incomodou somente a Jó, mas a vida de cada um de nós, não é? Jó luta com aquela tensão entre o cuidado do Criador de Deus e o próprio sofrimento atual. Essa tensão não nega o valor da vida, mas mostra, meus irmãos, como a dor levanta perguntas sobre ou diante da soberania divina. Então, o que a Bíblia está a dizer para nós nesses dois textos, meus irmãos? Tanto Salmo 139 quanto Jó. Está nos falar acerca da criança que está a ser gestada dentro do ventre materno. Eu sei que nós usamos linguagens diferentes hoje em dia, não é? O setor jurídico e médico tem esculpido termos para falar do mesmo assunto, mas às vezes trazendo algumas implicações que temos que ser temos que ser cuidadosos com os nomes atuais para não confundir com o que a Bíblia ensina, não é? Confundir com o que a Escritura ensina, mas hoje nós usamos a palavra embrião ou feto. Normalmente embrião é até 8 semanas, não é? Que a vida está sendo estruturada, ou o corpo está sendo estruturado. E 8 semanas em diante, via de regra, chamado feto, não é? Está em desenvolvimento aquele ser que já foi estruturado, não é? Então, o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo que o embrião, aquele pequeno ser, ainda invisível, não é, a olho nu, o feto já desenvolvido, não é um potencial ser humano, ele já é um ser humano. Ele já é obra de Deus. Ele já é visto por Deus. Ele já possui identidade e dignidade. Porquanto todo ser humano foi criado à imagem e semelhança do seu Criador. João Calvino, quando reflete sobre um outro texto que também fala de algo que tange ao aborto, Êxodo 21, 22, refletiu que o feto ainda ligado no ventre da mãe já é um ser humano, reconhece, lembra? Toda a tradição reformada reconhece isso. O catolicismo romano também reconhece. É um crime monstruoso roubar a vida, quando ele nem sequer começou a desfrutar dela. Então, meus irmãos, traz algumas aplicações para a nossa vida. A gravidez não é apenas um processo biológico, é um acto contínuo da criação de Deus, da criação divina. Cada batidinha do coração. O ventre é sustentado pela vontade de Deus. Então, a abortar, que é interromper o processo de gestação, não como médicos, mas como juízes, julgadores, é ilegítimo, meus irmãos. É ilegítimo. Mesmo em meio ao sofrimento, o embrião é parte da mãe. Entenda parte da mãe, entre aspas. Porque ele não é parte da mãe. Ele é um ser distinto, que está em formação. Ele não é um aglomerado de células. É um ser único, que tem identidade própria, tecido pelo próprio Criador. Então, já que a vida, meus irmãos, no ventre é criada por Deus, nós estamos aqui, por enquanto, só falar disso, desse facto, à luz de Davi e de Jó. Por que tantos hoje em dia negam a dignidade da vida, meus irmãos? Quais são os principais argumentos a favor do aborto? E como nós podemos responder a esses argumentos? A gente vai pensar um pouco nisso a partir de agora.
E o ensino breve, ou dado de forma breve sobre esse aspecto, é que os principais argumentos a favor do aborto, meus irmãos, são rejeitados direta ou indiretamente pela palavra de Deus. Vamos pensar em alguns argumentos que são usados a favor do aborto. O argumento biológico, que diz que o embrião não é ainda uma pessoa. Esses dias eu vi na mídia exatamente, na verdade não exatamente, mas falando de uma forma até cruel do embrião, até desprezível do embrião. Uma jovem que enfrentava lá aquele nosso irmão que faleceu, assassinado há pouco tempo. Então muitos dizem que o embrião não é uma pessoa completa, e por isso abortá-lo não seria matar. Então a linguagem implica, meus irmãos, que o embrião ainda não é um ser humano, essa linguagem que esse grupo usa. A resposta bíblica, meus irmãos, é que a Bíblia ela não espera que o bebê nasça, venha à luz, para reconhecê-lo como ser humano. A Bíblia já nos ensinou que ele é ser humano dentro do ventre materno. Então tem um episódio, ele é tão admirável, meus irmãos. Você se lembra quando Maria, a mãe de Jesus, foi visitar Isabel? Abre o texto. Isabel estava grávida de João, o Batista, o batizador, não é? Que seria o precursor de Cristo. Nós não vamos entrar nesses assuntos aqui, mas você imagina se João é abortado e se o embrião de Jesus é abortado. Nós não temos nem João, nem Jesus na história, não é? Mas olha o que esse texto nos ensina. Quando Maria vai visitar Isabel, grávida de João, então João Batista ainda no ventre salta de alegria ao ouvir a voz de Maria. Eu vou ler só 2 versículos aí em Lucas 1, verso 41, mas você vai lendo aí até o 44. Eu vou ler 1 e o 44. Então, quando ela chega lá, ouvindo a saudação de Maria, a criança que estava no ventre de Isabel, a criança lhe estremeceu no ventre. Então, Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E o verso 44, diz ela: pois logo que me chegou aos ouvidos o som da tua saudação, a criança estremeceu, originalmente, saltou de alegria dentro de mim. Que extraordinário, meus irmãos. Que bênção ouvir estas palavras. A Escritura trata o ser em gestação como um sujeito moral. Ele responde aqui, João Batista responde à presença de Cristo ainda no ventre. Isso mostra que desde antes do nascimento já existe vida pessoal diante de Deus. Leio aqui um texto de Jeremias, capítulo 1, verso 5. Jeremias vai até mais longe. Nós não vamos aqui tão longe como Jeremias por enquanto, né? Deixa esse assunto para outra ocasião. Mas Jeremias diz assim no capítulo 1, verso 5: antes que eu te formasse no ventre materno, diz Deus a Jeremias. Antes, você ouviu? Que eu te formasse, ou seja, antes de Deus criar Jeremias no ventre da sua mãe, como já sabemos pelos outros textos, eu te conheci. E antes que saísse da madre, que viesse a luz, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então Deus não espera o nascimento, meus irmãos, para conhecer e chamar os seus servos. Um outro argumento a favor do aborto é o argumento da autonomia, que diz assim, que encoraja as mulheres e educa as mulheres da sociedade a dizer assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quero, as regras são minhas. Então a mulher seria dona do próprio corpo e livre para decidir o que fazer com ele. Só que a Escritura tem algo diferente a dizer: que o corpo não nos pertence. Abra a Escritura em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 até 20. 1 Coríntios, Paulo fala à igreja,
em argumento com a igreja. 19 até o 20. 1 Coríntios 6, 19 até o 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus? Então ele diz, e que não sois de vós mesmos, não pertenceis a vós mesmos, o vosso corpo não vos pertence, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O bebê não é o seu corpo, não é o corpo da mulher, mas é uma outra vida a habitar o corpo da mulher. E isso por um breve tempo. Por um breve tempo. A vida, meus irmãos, já dissemos outra situação, não é o sumo bem. Ela não é o sumo bem. Ela é dom de Deus para o serviço de Deus. Não é uma propriedade pessoal. Um outro argumento a favor do aborto é um argumento médico, quando a vida está em risco. A vida de quem? É da mãe, está em risco. É um caso extremo, meus irmãos. É um caso extremo e temos que dizer que é legítimo. Quando a vida da mãe pode ser perdida. Então, para salvar a vida da mãe, é realizado um aborto. O aborto, meus irmãos, nesse caso, aqueles que lidam com essa questão de ética, chamam isso de a ética do mal menor. Um dos dois, a morte dos dois seria problemática. E uma escolha tem que ser feita, senão morrem os dois. Não é? Uma escolha tem que ser feita. Não é uma decisão fácil, não é? Não é, mas a gente não pode ser frio com essa matéria. Insensíveis, e reconhecemos que quem toma essa decisão de fazer um aborto para preservar a vida da mãe toma uma decisão bastante difícil. Bastante difícil. Mas é compreensível, embora doloroso ter que abortar nessa situação. Mas os estudiosos nos ensinam, nos revelam que esses casos hoje em dia são raríssimos. Dado o avanço da medicina, nos contextos modernos, por isso o aborto, nesse caso, não pode ser generalizado. Há um outro argumento, que é o argumento psicológico, social, que argumenta assim que a gravidez causaria sofrimento emocional para a mulher, abandono, pobreza. Eu sei que é um outro assunto sensível. Esses são os argumentos até mais utilizados para justificar o aborto na atualidade. A mulher estaria em sofrimento psíquico, emocional ou em condição social tão precária que, caso prosseguisse com a gestação, isso causaria um dano irreparável à saúde emocional ou à estabilidade de sua vida. Esse é o argumento. É verdade mesmo, que muitas mulheres enfrentam situações difíceis. Gravidez inesperada, sem apoio, rejeição por parte da família e até do companheiro, falta de condições financeiras para sustentar a família, falta de emprego, de moradia, desespero, medo, solidão e ainda sentimento de culpa sobre os outros. Então essas realidades, meus irmãos, não devem ser negadas ou minimizadas pela igreja. Não é? São coisas sensíveis, são situações sensíveis. Mas a resposta bíblica, meus irmãos, não é a destruição da vida do inocente, que está ali no ventre, como oramos há pouco, está indefeso. A resposta bíblica, meus irmãos, é reconhecer que o sofrimento é verdadeiro, mas o remédio não pode ser a morte do inocente. Matar o filho não resolve o desespero. Na verdade, meus irmãos, substitui um trauma por outro ainda maior, mais profundo e mais duradouro.
O aborto não cura a dor. Ele cria uma nova. Se substitui uma dor por outra. O peso moral e espiritual tirar a vida, uma vida indefesa, vai ser um peso terrível para se suportar durante a vida. A resposta cristã, meus irmãos, deve ser compaixão. Deve ser cuidado, suporte concreto, acompanhamento, acolhimento nesses casos. E até a adoção, meus irmãos, deve ser pensado. Em vez de tirar a vida do inocente, considerar doar da criança. A mãe pode reconhecer que não tem condição de criá-la, de criar a criança, mas isso não justifica tirar a vida. Muitas famílias cristãs, meus irmãos, esperam por filhos que não podem ter, não é isso? E receberiam com alegria uma criança. Então a igreja, meus irmãos, precisa ser sensível a essas coisas, não é? A Escritura fala em Gálatas que nós devemos levar as cargas uns dos outros, e assim nós cumprimos a lei de Cristo. De forma prática, meus irmãos, nós precisamos encorajar as mulheres em situação de riscos como esse que nós mencionamos, e não as condená-las, não é? No caso dessa situação. Mas há um outro argumento que eu não posso deixar de fora, mesmo, que é o argumento judicial. Quem já foi militar, né? Eu passei um tempo nesse ambiente e já ouvi bastante sobre ele. A gravidez veio em virtude de um crime, uma violação, um estupro. Que situação das mais graves. Talvez o caso mais sensível, mais difícil. Então, quem é que pode imaginar, meus irmãos, a dor de uma mulher violentada, agredida, usada contra a sua própria vontade, e ainda depois descobrir que está grávida? Difícil. Então, trata-se mesmo de uma tragédia, uma ferida moral e emocional que vai ao fundo da alma. Meus irmãos, diante dessa dor verdadeira, a gente precisa perguntar com bastante temor. A resposta uma resposta para essa pergunta: é justo matar um inocente? A criança. A criança que está no ventre não é o criminoso. Não é? O criminoso foi quem causou o ato violento. A Bíblia é clara lá, a gente não tem Ezequiel 18:20, que nos ensina que os filhos não devem pagar pelos pecados dos pais. Lembra o texto? Ezequiel 18:20 fala assim: o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Então a vida que foi gerada, meus irmãos, é um ser completo. Mesmo nesse caso, a imagem de Deus, mesmo que tenha vindo de um ato pecaminoso e violento. Então, eliminar essa vida não remove o trauma da mãe, apenas cria um novo, a lembrança de ter tirado a vida do próprio filho. O trauma precisa ser cuidado, precisa ter apoio, e não sangue, e não matar. Então a resposta cristã vai no apoio, não é? Apoiar integralmente a mãe que sofreu uma situação dessa, dar acompanhamento, tanto o médico quanto também a igreja acompanhar, quando tem algum caso relacionado com a igreja, pessoas, não é, fazem parte da igreja, tem amigos, parentes que sofreram uma situação dessa, a igreja pode dar apoio, você como crente pode dar apoio emocional, espiritual, de encorajamento para um quadro desse, não é? Para que a pessoa perceba que ela não está sozinha, ela não está isolada, não está abandonada nem por Deus e nem para as pessoas cristãs da igreja. Quando a gente lembra de alguns casos da Escritura, meus irmãos, quando procuramos, a gente encontra alguns casos da Escritura que mostram que alguns casos difíceis, do ponto de vista social, externo à família. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. José queria deixar Maria, não é isso? Que caso difícil.
ele foi convencido pelo Senhor do que é que se tratava. O que as pessoas disseram externamente, a família, o núcleo familiar, a Bíblia não nos relata, mas o ser humano é ser humano em qualquer lugar. Aqui, um pouco de exercício imaginativo, não é? A gente pode chegar a algumas considerações de que, muito possivelmente, Maria e José tiveram uns dias difíceis por causa dessa gravidez. Você encontra casos como Tamar, Raabe, que estiveram envolvidas com prostituição. Mesmo Ruth teve um contexto, todas elas tiveram contextos difíceis, mas todas essas figuram na linhagem do Salvador. Graça de Deus alcançou cada uma delas, meus irmãos. Deus redime até mesmo as situações mais sombrias com a sua graça. Graça de Deus, meus irmãos. A igreja precisa aprender a acolher com graça, sem juízo precipitado, ser cauteloso no julgamento, sem frieza, sem dureza. Deve proclamar a essas vidas que sofrem que Deus é poderoso para transformar a tragédia em coisas boas, em bênção. Que há esperança. Temos um Deus transformador. Não foi a criança quem cometeu o crime. Quem cometeu o crime foi o violador. É ele que deve ser penalizado. Não é? Deus nos dê sabedoria e graça para lidar com casos assim, meus irmãos. E não nos tornarmos frios, extremamente duros com essa matéria, não é? Então, tendo em vista que o que Deus pensa da vida no ventre e como os argumentos a favor do aborto falham diante da lei de Deus, meus irmãos, precisamos agora olhar para a nossa responsabilidade diante disso. Aí vamos aqui um terceiro ensino. Eu vou colocar em poucas palavras, inicialmente. O aborto é uma violação dos 6 mandamentos, já dissemos lá no início. Não matarás. Êxodo 20, verso 13, já dissemos, a palavra usada para o verbo matar é hatsash. Ele significa matar de forma injusta, ilegal ou imoral. É diferente de outras mortes ocorridas por legítima defesa, guerra justa ou execução penal, como já consideramos no domingo anterior. Então, o aborto, se não for espontâneo ou similar, ele é premeditado, a pessoa pensa, elabora, ele é intencional, que é desejado, por isso é feito sem justa causa. Daí que é homicídio à luz da lei de Deus, meus irmãos. A gente não diz isso com frieza, meus irmãos, mas é verdade. Então, mulheres que passaram por um aborto, se você, esse irmão que conhece alguém que passou, que está sofrendo com isso até hoje, ajude-as. Coraje-as a olhar para Cristo, a se aproximar de Cristo, a se voltar para Cristo. Elas cometeram um aborto que é injusto, que é homicídio. Encoraje-as a buscar o Senhor, porque no Senhor há perdão, no Senhor há restauração. Encoraje-as a não fugir do Senhor, pelo contrário, correr para os braços do Senhor, buscando socorro. Leio 2 textos da Escritura. Você poderá usá-los e falar destas vidas. Um deles já foi lido. Isaías 1,18 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Depois, nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 11, 28 e 29, nosso Redentor Jesus, o doador da vida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque
sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Quanto a nós, a igreja do Senhor, meus irmãos, a igreja aqui presente, nós precisamos ser voz profética neste mundo. Neste mundo que nós já vimos que está confuso, e é confuso, oriundo do próprio pecado, precisamos ser uma voz profética contra o aborto. Mas não com ódio, não é? Não com ódio. Com firmeza, com compaixão, com a verdade. Com a verdade. Precisamos ter sensibilidade como igreja para acolher mães em crise, para ajudá-las, falando a verdade, mesmo que isso traga lágrimas a elas e a nós. O pecado é destrutivo, meus irmãos, ele nos fere, mas nós temos a palavra de Deus que nos dá vida, que nos cura, nós temos o Redentor que nos perdoa, que transforma a nossa vida. E como cidadãos, meus irmãos, o que faremos diante desse tema? Como gente que vive nessa terra, nesse país, nessa cidade, nós temos o papel a fazer, que vai além da igreja local, que vai além da vida individual, mas pensando na sociedade como um todo, nós precisamos influenciar a sociedade, meus irmãos, e não ficarmos de boca fechada. Podemos e devemos influenciar a cultura, falar do assunto, se temos influências para ajudar a aprovar leis e políticas contra o aborto, devemos exercer essa influência. Mas não pela força da violência, não é? Pelo testemunho, pela palavra, percebendo e falando sobre o valor da vida. Então, de forma mais final aqui, meus irmãos, a vida pertence a Deus desde o ventre até o leito de morte, meus irmãos. Sempre pertence a Deus. O sexto mandamento não é apenas uma proibição. Não faça. É um chamado à vida, meus irmãos. É um chamado para honrar a vida desde o ventre até o leito da velhice. É um chamado, meus irmãos, para defender o fraco, aqueles que não têm voz, que não se pode ouvir a voz, os que estão vulneráveis. Acima de tudo, é um chamado para temer a Deus, que dá, mas que também tira a vida, e que nos convida a viver para a sua glória. Então, não matarás, por quê? Porque a vida é dom de Deus. Não matarás, por quê? Porque o ventre é oficina divina. Deus está a trabalhar. Não matarás, por quê? Porque Cristo morreu para que tenhamos vida. E vida em abundância. Que igreja seremos nós na presente sociedade, meus irmãos? Uma igreja que silencia, que não influencia o meio onde vive. Uma igreja que fala com graça e com verdade. Que igreja estamos a ser na presente era, meus irmãos? A Escritura fala que nós somos luz, mas conservar aquilo que é bom e iluminar o caminho. Luz e sal. Que tipo de cristão sou eu? Que tipo de cristão você é? Cada um de nós somos. Um que se omite e fica quieto diante das situações. Um que defende a vida para o louvor e glória do Criador. Que sejamos esse segundo, o louvor e glória dele. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos bem dizer, dar graças a Deus pela vida. Mas eu vou pedir que um irmão faça isso por nós.